Boa noite. Muito boa noite. Vamos lá tirar aqui isto. Esqueci-me de ligar aqui. Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Vamos aguardar um bocadinho. Vamos ver aqui no Facebook. O que é que interatividade, o que é que ele diz? Hoje vamos continuar com a leitura deste novo livro, As 5 feridas que impedem a felicidade. Olá Maria de Fátima, bem-vinda! As 5 feridas que impedem a felicidade, de Lise Bourbeau. Ficamos a meio do segundo capítulo, que estamos a falar da ferida da rejeição, que, como nós vimos na leitura passada, é uma ferida que tem a ver com... que foi criada na infância e tem a ver com o progenitor do mesmo sexo. Se uma pessoa é mãe, é mulher, tem a ver com a mãe. Se uma pessoa é homem, obrigada, querida, obrigada, Maria de Fátima. Se uma pessoa é homem, tem a ver com o pai. E são pessoas, como nós dissemos, que acreditam que têm... que não têm valor, que mesmo quando têm sucesso não conseguem celebrar os sucessos, são pessoas que acham que não têm sequer o direito de existir. Aliás, o corpo é um corpo bastante estreito, é um corpo contraído, é um corpo que tenta passar despercebido. E esta ferida da rejeição vai criar na pessoa um estado, um comportamento, uma máscara que é a máscara do fugidio, uma pessoa que se escapa, que tenta não aparecer. E esta máscara que vai criando, do género, eu não estou aqui, eu não existo, eu nem quero existir, eu não quero estar neste corpo, eu não quero sequer viver, normalmente são pessoas que depois começam a... Olá Sónia, bem-vinda! Que começam a internalizar essa autoimagem, essa máscara, e começam a... Boa noite, minha querida, obrigada. E começam a interiorizar essa máscara e depois, como não olham, quanto mais a gente não olha aquilo que tem para resolver, mais as nossas feridas vão ficando mais fortes e mais máscaras nós vamos criando para tapar de alguma maneira esta ferida. E aqui no caso da ferida da rejeição, o comportamento é o ser fugidio. Depois uma coisa que é importante, que também devemos reter da live passada, é o que é tratar a ferida. Como é que nós podemos tratar a ferida? Podemos tratar a ferida aceitando. E aceitar é olhar, é observar, é não criar apego, é ressignificar essa ferida. E o que é isso de ressignificar essa ferida? É assim, nós nunca podemos mudar o nosso passado. O nosso passado é o nosso passado e não há mudança. Agora, nós podemos compreender porque é que aquilo aconteceu e se houve ou não rejeição. Às vezes até pode ter havido rejeição, porque normalmente o que nós falamos aqui não é necessário que tenha havido rejeição. A criança é que percepcionou as coisas, os acontecimentos, os factos como uma rejeição e criou esta máscara. Mas mesmo que tenha havido uma rejeição, tudo o que nós atraímos na vida é exatamente para nós podermos vivenciar essas feridas, essas humilhações, essas atitudes que nos causam dor. E essa é a razão
E hoje vamos continuar, estava aqui só a aguardar mais um bocadinho, nós ficamos a meio deste capítulo e eu peço desculpa, podes fechar a porta, por favor? Obrigada. Peço desculpa pela interrupção. Os diretos é assim mesmo, não é? E normalmente, portanto, como eu estava a dizer, as pessoas acabam por se atraírem é exatamente porque precisam de vivenciar essa ferida. Portanto, é sempre uma oportunidade para nós aceitarmos. Atrair um pai ou uma mãe que nos rejeita é exatamente uma oportunidade para nós vivenciarmos essa ferida. Mas, por norma, isso não aconteceu. Aliás, como essas pessoas vão pela vida fora a achar que toda a gente as rejeita, a achar que não são suficientemente boas, que não têm atributos suficientes, que não são aceitos na sociedade, enfim. E depois vão para a vida adulta com este tipo de comportamento e prosseguem enquanto não olham para essa ferida. E então, às vezes até pode realmente haver uma rejeição da sociedade, às vezes até podem ser humilhadas na sociedade, mas se essas situações acontecem, são exatamente situações porque o universo é muito mais sábio que nós todos juntos e sabe exatamente aquilo que é para nós, e essas situações vêm exatamente para nós olharmos, sentarmos, chorarmos e olharmos a ferida de frente e percepcionarmos o porquê para tomarmos consciência e assim podemos limpar. É ressignificar essa dor. É assim que se limpa, é assim que se limpam as dores, é assim que se limpam as situações nas nossas vidas. E eu estava aqui a fazer um compassozinho de espera. A Sónia foi a única que foi lá dizer no post da última leitura o que ela internalizou, porque nós podemos não ter um corpo de uma ferida de rejeição, e eu não tenho, mas há comportamentos aqui que eu adoto e que têm a ver também com essa ferida da rejeição. Portanto, pode não estar tão potenciado, mas ela pode existir, ainda que nós não tenhamos o corpo. Agora, quando nós reunimos as características todas de uma ferida de rejeição, de uma máscara de fugidio, então sim, essa dor é muito profunda, é preciso cavar bem fundo para irmos buscar as raízes dessa dor para podermos limpar. E a autocura é um excelente método para podermos fazer isso. Não achas, Soninha? Diz aí. Maria de Fátima, Sónia, digam se quiserem aproveitar para dizer, só enquanto fazemos aqui um compassinho de espera, o que é que tomaram consciência da última live. Se quiserem podem partilhar aí, que é super interessante para nós todos. Eu sei que há delay. Ok. Sónia, é o ideal. A autocura é o caminho da libertação. É isso mesmo. Boa, Sónia. A autocura é um método que nos permite, de facto, encontrarmos a coerência entre a nossa energia emocional, a nossa energia física, a nossa energia espiritual e fazer a autocura tem-me ajudado muito, diz a Maria de Fátima. Ainda bem, fico super feliz por ouvir isso, Maria de Fátima, mesmo super feliz. E de facto a autocura permite-nos encontrar essa coerência, esse equilíbrio energético entre o nosso emocional e entre o nosso físico e o nosso espiritual. Consegue de facto reequilibrar, porque o nosso corpo tem tendência para se reequilibrar e quando isso não acontece é porque algo está aqui a bloquear. É preciso ir a esse bloqueio, é preciso ir cavar esse bloqueio, é preciso ir
tomar a consciência desse, olhar esse bloqueio, olhar de frente, tomar a consciência desse bloqueio para podermos ressignificar e voltarmos a equilibrar a nossa energia, voltarmos a termos um corpo com coerência energética, porque o nosso organismo é qualquer coisa de fantástico. Então, vamos continuar com a leitura. Nós tínhamos ficado na página 30 do capítulo 2 e ela ia começar a descrever Ana Cristina Arruda Lima. Oh, Ana, bem-vinda! Obrigada, minha querida. Ela ia começar a descrever uma situação que lhe aconteceu e, portanto, para exemplificar a situação do fugidio, portanto, que é a máscara de quem tem feridas da rejeição, de ter geralmente muito poucos amigos na escola e de ir no trabalho e ser uma pessoa extremamente solitária e que normalmente entra num círculo vicioso, não é? Quando se sente rejeitado, volta para a ferida e fica ainda mais magoado e depois fica cada vez mais sozinho e ganha razões para ainda se sentir rejeitado. É do género, eu rejeito porque no fundo é o próprio a pessoa que se rejeita a si própria. Então a situação que eu vou descrever aconteceu-me diversas vezes no final dos meus workshops, no momento em que cada um confessa como o workshop o ajudou. Qual não foi a minha surpresa ao constatar a presença de determinada pessoa em quem eu nem sequer tinha reparado durante os 2 dias do workshop. Lá está. Alguém que não se repara, que não se vê. E isso é o comportamento de um fugidio, não é? Até o próprio corpo ser pequenino. E disse para comigo, mas onde é que ela esteve este tempo todo? Pouco depois apercebi-me que ela tinha um corpo de fugidio e que conseguiu nunca falar, nem fazer perguntas, tendo-se sentado atrás dos outros de forma a não ficar muito visível. Outra característica, não ser visível. Quando falo nisto, a essas pessoas responderam-me quase invariavelmente. Não tinha nada de interessante para dizer. E foi por isso que não falei. Quantos de nós já não ouvimos esta frase? Não tinha nada de interessante para dizer. Foi por isso que nem sequer falei. Não tinha nada de interessante para comentar numa live. Foi por isso que nem sequer escrevi. Não é? Não tinha nada de interessante para comentar na aula. Foi por isso que nem sequer participei. De facto, o fugidio fala, geralmente pouco. Se começa a exprimir-se muito, será para tentar pôr-se em destaque e as suas palavras podem parecer orgulhosas aos outros. Mas o fugidio desenvolve, por vezes, até problemas de pele para que não lhe toquem. A pele é um órgão de contacto e o seu aspecto pode atrair ou repelir uma pessoa. Um problema de pele é uma forma inconsciente de não ser tocado, sobretudo no sítio onde se situa o problema. Cheguei a ouvir várias vezes pessoas fugidias dizerem: tenho a impressão que, quando me tocam, me fazem sair do meu casulo. Essa ferida da rejeição leva a pessoa a acreditar que, se viver no seu mundo, não sofrerá mais, porque não será rejeitada, nem se rejeitará, nem será rejeitada pelos outros. É por isso que muitas vezes num grupo acontece-lhe não querer participar e apegar-se. Retira-se então para o seu casulo. É também por isso que o fugidio facilmente se desliga. Infelizmente, é mais frequente não ter consciência de que se desliga do que o contrário. Reparem, nem sequer têm essa consciência de que se desligam. Pode até pensar que esse fenómeno é normal e acreditar que os outros estão muitas vezes na lua, como ele. É com frequência disperso das suas ideias. O fugidio é uma pessoa que está muitas vezes na lua também. E pode achar que os outros também estão na lua como ele. São pessoas que desligam. É uma forma de não estarem visíveis e então desligam. Por vezes ouvimos a dizer: preciso de reunir ideias. Têm a impressão de estar em pedaços.
Essa sensação está especialmente presente naquele cujo corpo parece ser uma união de pedaços soltos. Já ouvi também fugidios dizerem: sinto-me cortado dos outros. É como se não estivesse lá. Há mesmo pessoas que me disseram ter a nítida sensação de possuírem uma separação na cintura entre a parte de cima e a parte de baixo do corpo, como se um fio as apartasse nessa zona. Conheci uma mulher que sentia esse fio separá-la debaixo dos seios. Depois de ter utilizado a técnica do abandono, que ensino nos meus workshops, sentiu que a parte superior e a inferior do seu corpo voltaram a unir-se e ficou muito surpreendida com essa sensação. Isso permitiu-lhe perceber que desde a infância que não estava verdadeiramente no seu corpo, não conhecera o significado de estar ligada à terra. E nos workshops reparei também que, sobretudo as mulheres fugidias, são levadas a sentar-se numa cadeira com as pernas cruzadas sob as coxas. Obrigada. Olá, Daniela, bem-vinda. Bem-vinda. Estamos a ler um novo livro, é As 5 Feridas que te impedem a felicidade, da Lise Bourbeau, e hoje estamos a falar sobre a ferida da rejeição, que normalmente quem tem ferida da rejeição adota uma máscara de fugidio. Então essas mulheres preferem sentar-se numa cadeira com as pernas cruzadas sobre as coxas. Ou então preferem sentar-se no chão, para não terem os pés bem ligados ao solo e de uma maneira a se evadirem facilmente. Já estiveste a ler a sinopse. Boa, Daniela, boa, fantástico. E então, reparem, quando se sentam às chinês, não é? As pessoas não têm os pés assentes na terra. E até nisso, porque eles não se sentem ligados à terra, eles ou elas não se sentem ligadas à terra, e por isso também têm a tendência ou sentarem-se com os pés debaixo das coxas numa cadeira, ou então sentarem-se à chinês para não terem de facto o contacto dos pés com o chão. O facto de pagarem para assistir ao estágio indica que uma parte delas quer estar ali, ainda que sintam dificuldades de integração. Digo-lhes então que têm a opção de ficarem na Lua e perderem o que se passa, ou de ficarem ligadas ao local onde estão e presentes no que se passa. Nós temos sempre esta opção de desligarmos ou então ficarmos e vivermos o presente. Quando desligamos, simplesmente vegetamos, deixamos que a vida passe por nós, por entre os dedos, e estamos a olhar ou para o passado ou para o futuro, mas não estamos a olhar para o único momento que temos, que é o presente. Como eu disse atrás, o fugidio não se sentiu aceito nem acolhido pelo progenitor do mesmo sexo. Ou seja, se for uma mulher, pela mãe, se for um homem, pelo pai. Isso não significa necessariamente que este o tenha rejeitado. E ele é que se sentiu assim. Esta alma teria regressado com uma ferida de humilhação para tratar e ter-se-ia sentido humilhada com certas atitudes dos pais. Contudo, é evidente que o fugidio atrai mais experiências de verdadeira rejeição do que qualquer outra pessoa, como um irmão ou uma irmã que não tenha essa mesma ferida. Ou seja, imaginem um casal que tem 3 filhos, aquele que é o fugidio vai atrair esse tipo de ferida, de sensação de rejeição. Vai pelos pais, os pais são os mesmos, mas há um deles que vai atrair, porque é ele que tem que fazer. De outras vidas, traz essa necessidade de passar por situações de humilhação para poder curar determinados medos, para poder curar determinadas dores e karmas. Que, como diz Alexandra Solnado, karma é a dor que vem de uma outra vida no momento em que a pessoa morreu, aquela dor que está ali mais evidenciada. E, portanto, essas dores vêm para ser vividas e nós escolhemos onde vamos nascer. E as mesmas pessoas, isto acontece, por exemplo, nós estarmos num café, 2 ou 3 pessoas, olharmos para a mesma situação e eu vejo de uma maneira, a outra pessoa vê de outra e a outra pessoa vê de outra e estamos todos a olhar para a mesma situação. E cada um vai contar à sua maneira, vai contar como
vai contar de acordo com a sua vivência, de acordo com a sua experiência, de acordo com aquilo que já vivenciou e daquilo que vem tratar, das dores que tem. Então a perspectiva, a visão, é exatamente essa. Aliás, não, sem querer fugir um bocadinho do livro, sem querer fugir do livro, acho que é importante nós dizermos isso. O que é a realidade? Alguém sabe o que é a realidade? O que é a realidade para vocês? O que é a verdade da realidade? Alguém tem essa noção? Escrevam aí no chat do que é a realidade. Eu sei que há delay, isto parece que hoje o delay ainda está mais longo. Mas a realidade, o que é? É um facto, mais a nossa interpretação. E a nossa interpretação, a minha interpretação daquela realidade vai ser diferente da interpretação da outra pessoa, conforme as vivências de cada um, as dores de cada um. Então, isso é que é a realidade. Por isso é que nós podemos estar a olhar todos para a mesma situação, podemos estar a vivenciar todos a mesma situação, mas cada um vai contar essa situação de acordo. Sónia, nunca pensei nisso, mas para mim a realidade é o que acontece no agora. Exatamente. A realidade é sempre o que acontece no agora. Mas é um facto. O facto ele não muda. O que muda é a nossa interpretação dessa realidade, a nossa visão. Então a realidade é sempre um facto mais interpretação. A interpretação que é dada com aquilo que eu tenho cá dentro, com aquilo que eu já vivenciei. Isso é que é a realidade. E a realidade, eu posso percepcionar a realidade de uma forma, e tu, Sónia, por exemplo, estás comigo ao meu lado, a presenciar o mesmo facto, tu vais interpretá-lo, exatamente, a tua visão pessoal é diferente. E tu vais interpretá-lo de uma outra forma. Olhas para o facto, mas olhas para o facto de acordo com a tua interpretação. E a tua interpretação há de ser sempre de acordo com as tuas vivências. E o mesmo acontece para as feridas. Cada um de nós vai olhar as feridas, aquilo que os outros nos fazem, ou nos permitem vivenciar, porque os outros não são responsáveis, nós é que somos, mas de acordo com aquilo que nós já trazemos de bagagem, os factos são os mesmos. A nossa bagagem é que vai fazer que as coisas sejam interpretadas de uma forma ou de outra. E que aqueles acontecimentos se tornem verdade para nós. E então é por isso que curar as feridas é isso mesmo, é ressignificar. Exatamente, Sónia, tu vais dar importância a umas coisas e eu vou dar importância a outras. E ressignificar é isso, é olharmos, percepcionarmos como estamos a interpretar determinados factos com base nas nossas vivências. E ao mudarmos a interpretação das nossas vivências, ao ressignificarmos isso, ao ressignificarmos as nossas dores, nós vamos olhar o mesmo facto de forma diferente. E isto é ressignificar. Espero não ter complicado em vez de simplificado. Então, a pessoa que sofre de rejeição procura sem cessar o amor do progenitor do mesmo sexo, quer seja o próprio progenitor, quer seja transferindo a sua busca para outras pessoas do mesmo sexo. Obrigada, Daniela. Obrigada. Ainda bem que foi perfeito que eu consegui passar a mensagem. E às vezes podem transferir, portanto, essa busca do amor no outro para. Espetacular, adorei a tua explicação. Obrigada, Soninha. Beijinhos a vocês, vocês são umas queridas. Então, continuando, portanto, essa pessoa vai procurar amor no progenitor ou em pessoas do mesmo sexo. Muitas vezes até acontece que as pessoas casam, imaginam, sendo mulher, casa e vai procurar um homem que seja igual ou que tenha as mesmas características que ela vê no progenitor. E se for uma mulher,
E se for um homem, a mesma coisa, vai procurar uma mulher que tenha. Maria de Fátima, para mim também foi esclarecedora. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada, ainda bem. Ainda bem que eu consegui passar a mensagem. E então a mulher, o que é que vai, o homem vai procurar? Uma mulher de acordo com aquela, com a progenitora, que seja parecida com a progenitora, que ele acha que a rejeitou. E isto é um movimento inconsciente. E portanto, não se consideram e não se consideram pessoas completas enquanto não tiverem conquistado o amor desse progenitor. É muito sensível à mínima censura vinda desses. São pessoas também muito sensíveis à mínima censura vinda desses progenitores e facilmente se sentem rejeitadas. Desenvolvem rancor e até muitas vezes ódio, tão forte que é o seu sofrimento. Lembra-te que é preciso muito amor para odiar. Esta frase está incrível. Vamos lá ver se eu consigo ler este. Verdade, a minha psiquiatra falou justamente disso. Tanto para o bom como para o mau. Ou entendemos, ou tendemos a querer algo igual, ou tendemos a fazer exatamente o contrário, sem meio termo. É isso mesmo. Porque quando odiamos, nós vamos, então, na atitude de rebeldia, vamos procurar o oposto. Mas esta frase aqui está realmente muito engraçada. Lembra-te que é preciso muito amor para odiar. São os grandes amores falhados que se transformam em ódio. A ferida da rejeição é tão profunda que o fugidio continua a ser, entre os 5 tipos de caráter, aquele com mais propensão para o ódio. É capaz de passar de uma fase de grande amor para outra de grande ódio. Isso é sinal do seu imenso sofrimento interior. Com o progenitor do sexo oposto, o fugidio receia antes que seja ele a rejeitá-lo. Por isso, perante aquele, é contido nas suas ações e nas suas palavras. Não é ele próprio devido à sua ferida. Faz tudo para não rejeitar esse progenitor, ou seja, por exemplo, um filho em relação a uma mãe vai ser que tenha uma ferida de rejeição, ele tem a ferida de rejeição em relação ao pai, não é? Em relação à mãe, o que ele vai fazer é exatamente o oposto. Vai fazer de tudo para não ofender, para não machucar, ainda que se transforme numa pessoa que ele não é. E vai fazer de tudo por esse progenitor. Para não vir a ser acusado, porque acha sempre que vai ser ele, filho, a rejeitar essa mãe. E se for uma filha, há de ser em relação ao pai, não é? Porque a ferida da rejeição vem em relação da mãe. Faz tudo para não rejeitar esse progenitor porque não quer ser acusado da rejeição por outra pessoa. Porém, com o progenitor do mesmo sexo, quer que seja este a fazer de tudo para lhe evitar sentir-se rejeitado. Mais uma vez, não quer ver a sua ferida, não quer ver que a sua ferida não curada lhe causa essa sensação de rejeição. Nós somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece. E que isso nada tem a ver com esse progenitor. Se vive uma experiência de rejeição com o progenitor ou outra pessoa do sexo oposto, acusa-se dessa rejeição, acusa-se dessa situação e rejeita-se, dizendo que ele é culpado da rejeição do outro. Portanto, há o sentimento da rejeição e há depois o sentimento da culpa. Se achas que sofres da ferida da rejeição, é muito importante aceitar que mesmo que o teu progenitor te rejeite realmente, isso deve-se ao facto da tua ferida não estar curada, o que faz com que atraias esse tipo de progenitor e de situação. Se continuares a achar que tudo o que te acontece é por culpa dos outros, essa ferida nunca ficará curada. Devido à reação aos teus pais, sentes-te mais facilmente rejeitado pelas pessoas do mesmo sexo que tu e tens receio de rejeitar as pessoas do sexo oposto. À força de teres tanto medo de os rejeitar, não te surpreendas
se acabares por fazê-lo. Recordo-te que quanto mais alimentamos o medo, mais rapidamente ele se concretiza. Até aqui, tudo bem? Está a fazer sentido? Ok, vou avançar. Quanto mais forte é a ferida da rejeição numa pessoa, mais ela atrai circunstâncias para ser rejeitada ou para rejeitar outra pessoa. E rejeita o sexo oposto, ok? Quanto mais o fugidio se rejeita, mais medo tem de ser rejeitado. Desvaloriza-se permanentemente, que é outra característica do fugidio. Isto não estava a andar. Todo sentido, diz a Sónia, e a Daniela diz que sim, que está a fazer sentido. Ok, boa, obrigada. Obrigada pelos vossos comentários. Então, quanto mais o fugidio se rejeita, mais medo tem de ser rejeitado. Desvaloriza-se permanentemente. Compara-se frequentemente aos que são melhores do que ele. O que o leva a crer que é o pior que os outros. Em certos campos considera que não consegue ser melhor que ninguém. Tem até dificuldade em acreditar que alguém possa escolhê-lo como amigo, ou como cônjuge, ou mesmo que possa amá-lo sinceramente. Uma mãe contou-me que quando os seus filhos lhe diziam que a amavam, ela não compreendia porquê. O fugidio vive assim, esta ambivalência. Quando é escolhido, não acredita e ele próprio rejeita-se, acabando por vezes por sabotar, porque nós depois temos o nosso sabotador, o nosso personagem sabotador, né? Acabando por sabotar essas situações. Quando não é selecionado, também se sente rejeitado pelos outros. Então é alguém, por exemplo, alguém proveniente de uma família de vários filhos contava-me que seu pai nunca o escolhia, fosse para o que fosse. Então ele deduziu imediatamente que os outros eram melhores que ele. E por isso não era de surpreender que fossem escolhidos em detrimento dele. E isto, no fundo, é um círculo vicioso. Se é escolhido, acha que não é suficientemente bom e até nem percebe porque é que é escolhido. E automaticamente rejeita-se. Se não é escolhido, sente-se rejeitado e, portanto, é um círculo vicioso, é uma pescadinha de rabo na boca. Não é raro um fugidio afirmar o que diz e pensa, afirmar que o que diz e pensa não tem valor. Quando recebe demasiada atenção, desorienta-se e tem receio de ocupar demasiado espaço. Se ocupa demasiado espaço, acha que incomoda. Incomodar para ele significa ser rejeitado pela pessoa ou pelas pessoas que importuna ou que julga aborrecer. Mesmo na barriga da mãe, o fugidio já não ocupava muito espaço. E ele continuará a apagar-se tanto e durante todo o tempo que a sua ferida se levar para se curar. Quando fala e alguém lhe corta as palavras, a sua reação imediata é pensar que não é importante e geralmente deixa de falar. Já uma pessoa que não tenha uma ferida de rejeição vai ter tendência para pensar que o que ela estava a dizer não era importante e não se põe em causa como pessoa. O fugidio não. O fugidio acha logo que o que ele estava a dizer não é importante. Ele põe-se em causa como pessoa. Uma pessoa interrompe por qualquer motivo e uma pessoa não tem ferida da rejeição, ok, é porque o assunto não é importante. Não sou eu que não sou importante, é o assunto que não é importante. Isto é uma grande diferença. O fugidio tem também a dificuldade em exprimir a sua opinião quando não lhe a pedem porque acha que os outros irão sentir-se confrontados ou rejeitá-lo. Se tem um pedido a fazer a alguém e a pessoa está ocupada, o fugidio vai desligar-se e ficar calado. Sabe o que quer, mas não ousa pedir.
porque acha que não é suficientemente importante para incomodar o outro. Várias mulheres confidenciaram-me que desde a adolescência deixaram de contar coisas à sua mãe com medo de não serem compreendidas. Achavam que ser compreendidas é o mesmo que ser amadas. Quem é que daqui acha que ser compreendida é o mesmo que ser amada? Quem é que acha isso? Soninha, Daniela diz que não me parece o mesmo. Soninha, exatamente. Compreendida não me parece o mesmo. Mas porquê, Daniela, que não parece o mesmo? De facto, ser compreendido nada tem a ver com ser amado. Amar é aceitar. Eu posso não ser compreendida, mas ser igualmente amada. Maria de Fátima, acho que são coisas diferentes. Exatamente, Soninha. Daniela, podes não ser compreendida, mas ser igualmente amada. Exatamente. E são coisas de facto diferentes. Ser compreendido nada tem a ver com ser amado. Amar é aceitar o outro, mesmo que não o compreendamos. Devido a essa convicção, tornam-se pessoas evasivas nas conversas. Para um fugidio, ser compreendido é o mesmo que ser amado. E, portanto, se acham que não estão a ser compreendidos, então tornam-se fugidios e até preferem ficar calados. Tentam assim fugir ao tema e temem abordar outro. Consequentemente, agem assim com as outras mulheres. Não esqueçam que se um homem é fugidio, vive a mesma situação com o seu pai e com outros homens. Uma outra característica do fugidio é de procurar a perfeição em tudo o que faz, porque pensa que se cometer um erro vai ser julgado. E para ele ser julgado equivale a ser rejeitado. A compreensão leva à aceitação, não? Sim, a compreensão leva à aceitação, de facto. Mas nós podemos amar além daquilo que compreendemos. Há atitudes nas outras pessoas que nós não compreendemos e o nosso sentimento não muda. E por isso é que ser compreendido e amar são coisas diferentes. E um exemplo muito flagrante disso é a relação entre mães e filhos. Uma mãe ama incondicionalmente os seus filhos, ainda que não compreenda às vezes as suas atitudes. E ama. Não questiona. Ama. O sentimento está lá. Amar pressupõe aceitação, não necessariamente compreensão de tudo aquilo que nós fazemos. Faz sentido assim para ti, Sónia? Ah, pois. Nem todas as mães sentem assim. Depende de que perspectiva é que tu estás a falar. Se é na perspectiva de filha, provavelmente são as tuas lentes que te levam a pensar isso mesmo, não é? Se estás a falar na perspectiva de mãe, é difícil. É difícil eu conseguir conceber isso, mas eventualmente poderá existir, não vou dizer que não, mas, pois, como filha, tal como eu previa. Porque como mãe, isso não existe. Pelo menos eu sou mãe, 3 filhos, e isso não existe. Como filha, isso existe de facto.
mas tem a ver com as nossas lentes. Tem a ver com aquilo que nós estávamos a falar agora no início, que são o que é que eu venho vivenciar. Então, que feridas é que eu venho curar? Que karmas é que eu venho limpar? Eu tenho que atrair situações que eu percepcione de determinada forma, que eu as sinta, que as veja como uma verdade de determinada forma, para as poder encarar e ir lá e ressignificar. Porque essa visão, nem todas as mães sentem assim, é uma visão de filha. É a visão através das lentes de distorção, com base nas feridas e nas dores que tu vais curar, que te fazem ter essa afirmação. Faz sentido? Não quer dizer que às vezes isso não aconteça. Como diz aqui a autora, às vezes há progenitores mesmo que fazem essa rejeição, que fazem-nos vivenciar e que isso é mesmo verdadeiro. E que, e que isso é mesmo verdadeiro, que haja isso mesmo. Mas, ainda assim, somos nós que atraímos isso para nós. Ainda que seja verdade, ainda que haja. Boa, Sónia, está atenta. Mas, ainda que seja verdade, ainda que não seja derivado das tuas lentes, ainda que seja verdade que haja uma rejeição, que não haja uma aceitação, etc., somos nós que escolhemos isso. Somos nós que escolhemos aqueles pais, aquelas mães, aqueles pais, para irmos olhar e ver a dor que aquilo nos acarreta e podermos, isso sem dúvida, atraímos e escolhemos, exatamente, para podermos vivenciar. Porque a autora também diz, não quer dizer, por norma, esta rejeição, falando aqui da ferida da rejeição, por norma, esta rejeição até nem existe. A criança é que a percepciona assim e depois leva isso para a idade adulta. Mas pode existir mesmo situações em que há rejeição dos progenitores. Mas ainda assim, fomos nós que atraímos isso para, de alguma maneira, olharmos essa dor, aceitarmos que dói e podermos ressignificar essa dor. Percebermos que nós atraímos isso porque já trazemos esse padrão e que eu não tenho, eu que depois mantenho esse comportamento na vida adulta em que eu própria me rejeito, em que eu própria me meto no casulo e continuo, tipo círculo vicioso, a achar que os outros me rejeitam porque eu me rejeito e os outros me rejeitam e andamos ali. Enquanto eu não for ressignificar a ferida, enquanto eu não for perceber que de facto eu sou. Eu costumo dizer muitas vezes uma coisa que eu acho que faz todo sentido dizê-la agora. Não há ninguém melhor que eu. Não há ninguém pior que eu. Eu sou única e especial. E quando nós fazemos este. Anda aqui uma mosca, peço desculpa. E quando nós fazemos este entendimento, porque dizemos, não há ninguém melhor que eu, então a fulana tem a mania, não é? Mas eu também digo, mas também não há ninguém pior que eu. Porquê? Porque eu sou única e especial. Quando nós entendemos isso, que nós vimos com todos os atributos e com todos os defeitos, e é isso que faz de nós seres únicos, é isso que faz de nós a nossa unicidade, que é tão especial, é tão divina, é tão magnífica, e é isso que nós temos que potenciar. Limpando sempre as feridas. E à medida que vamos limpando as feridas, é como uma cebola. Há sempre cascas para tirar. Há sempre cascas para tirar. E o universo só nos dá. Somos mais humanos, também é verdade. E o universo, Daniela, é verdade. E o universo só nos dá aquilo que nós conseguimos aguentar. Não nos dá mais.
só mesmo aquilo que nós conseguimos aguentar. E dá-nos aquilo que nós precisamos, embora às vezes não seja aquilo que a gente quer, que são coisas diferentes, que nós precisamos para seguir em frente, evoluindo, evoluindo, porque essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. Nós vimos à Terra para evoluir como seres humanos, como pessoas, com evoluir. Tens algumas cascas? Querida, eu tenho montes delas. Eu estou aqui a falar, eu tenho montes delas. E quanto mais cavo, mais tenho para cavar. Agora, se calhar já estou numa fase em que começo a estar atenta aos sinais. Começo a estar atenta. Já percepcionei que eu sou 100% responsável por tudo que me acontece. Mas não quer dizer que não haja momentos em que eu também não fique na vítima. Nós, durante o dia, assumimos vários papéis no nosso dia a dia, em 24 horas. Nós somos vilão, nós somos salvador, nós somos vítimas. Nós andamos muitas vezes a saltar nesses papéis no nosso dia a dia. E às vezes não nos damos conta. E por isso é tão importante a meditação, para nós nos darmos conta, para nós estarmos e vivenciarmos o presente. A evolução é o caminho espiritual. É o caminho celestial. Não sei o que é isso do caminho celestial. Eu tenho karma de fé, ok? Não sei que seja isso do caminho celestial. Agora, acho que a evolução é mesmo desenvolvermos a nossa inteligência espiritual. É tornar-nos em seres melhores, em que vivemos em plenitude com a nossa essência. Se calhar é a palavra celestial que me está... Eu percebo o que tu queres dizer. Se calhar é a palavra celestial que me está aqui a fazer confusão por causa do meu karma de fé e de tudo que seja, que leve um bocado para a religião. Pois, é o meu problema com as religiões e com os dogmas e com essas coisas. Eu tenho esse problema. É algo que eu tenho que trabalhar em mim. Mas, de facto, ok, estamos a dizer as mesmas coisas, apenas a tua palavra é que mexeu comigo. Mas vamos voltar à leitura, senão hoje não acabo o segundo capítulo. Entendidas? E ainda bem que não há acordo, porque é na conversa que nós evoluímos todas, é nestas partilhas de opiniões que nós evoluímos todas. Então, uma outra característica do fugidio é procurar a perfeição em tudo o que faz, porque pensa que se cometer um erro vai ser julgado, e para ele ser julgado equivale a ser rejeitado. Como não acredita na perfeição da sua pessoa, corrige-se tentando atingir a perfeição naquilo que faz. Infelizmente, confunde ser com o fazer. Eu acho que passei à frente. Eu expliquei. Pois, amar é aceitar o outro mesmo que não o compreendamos. Here I go. Eu acho que passei esta parte à frente. Amar, ser compreendido não tem a ver com ser amado. Amar é aceitar o outro mesmo que não o compreendamos. Devido a essa convicção, tornamos-nos pessoas evasivas nas conversas. Tentam assim fugir ao tema e temem abordar o outro. Consequentemente, agem assim com as outras mulheres e não esqueçam que se for um homem fugidio, vive a mesma situação com o seu pai e com os outros homens. Uma outra característica de fugidio é de procurar a perfeição em tudo o que faz, porque pensa que se cometer um erro vai ser julgado, e para ele ser julgado é a mesma coisa que ser rejeitado. Como não acredita na sua perfeição, corrige-se tentando atingir a perfeição em tudo o que faz. Infelizmente, confunde o ser com o fazer. Isto é outra característica, confundir o ser com o fazer. A sua busca de perfeição pode até tornar-se uma obsessão.
quer fazer tudo com tanta perfeição que tudo lhe ocupa muito mais tempo que o necessário. Assim, atrai outras situações de rejeição por parte dos outros. O maior receio do fugidio é o pânico. Assim que pensa que pode entrar em pânico numa situação, a sua primeira reação é fugir ou esconder-se. O tal mecanismo de fuga, não é? Prefere desaparecer porque sabe que em estado de pânico fica completamente cristalizado. Por isso acha que fugindo evitará uma desgraça. Está tão convencido de que não irá conseguir gerir a situação que acaba por acreditar facilmente numa possibilidade de pânico futuro, quando nem sequer é esse o caso. Quer desaparecer de qualquer modo e isso é inato no fugidio, que durante as regressões ao seu estado fetal, aliás, ela faz regressões ao estado fetal e ela diz que ouve muitas vezes essas pessoas dizerem que até se esconderam no ventre da mãe. Como vemos, isso começa muito cedo. Como atraímos na vida o tipo de situações ou de pessoas com quem temos medo, o fugidio obviamente vai atrair frequentemente situações que podem fazê-lo entrar em pânico. O seu receio torna então a situação ainda mais dramática. E ele encontra sempre com todo o tipo de boas razões para justificar as suas partidas e as suas fugas. Ou seja, além de entrar em pânico, além de ter este estado de espírito de estar constantemente a querer desaparecer, porque isso é inato num fugidio, em alguém que tem uma ferida de rejeição, é uma pessoa que justifica facilmente essas fugas, esse mecanismo de fuga, tem sempre razões para apresentar e nunca são exatamente porque tem medo, porque tem pânico e porque acha que vai ser rejeitado. Nunca são a ferida, são outras razões, mas justifica-as. O fugidio entra em pânico e até fica petrificado mais facilmente com o progenitor ou com outras pessoas do mesmo sexo que ele, sobretudo as que lhe fazem lembrar esse progenitor. Com o progenitor ou as pessoas do sexo oposto, não vive esse tipo de medo. Consegue enfrentá-los mais facilmente. Notei também que o fugidio utiliza muitas vezes as palavras pânico, ou então diz, por exemplo, sinto pânico perante a ideia de deixar de fumar. Uma pessoa que não tem essa ferida da rejeição dirá simplesmente que tem dificuldade em deixar de fumar. Não diz sinto pânico de deixar de fumar. O nosso ego faz tudo o que é possível para não vermos as nossas feridas. Esta frase está incrível. O nosso ego faz tudo o que é possível para não vermos as nossas feridas. E porquê? Porque inconscientemente o mandatamos para isso, o autorizamos, lhe ordenamos que ele fizesse isso. Temos um tal medo de reviver a dor associada a cada ferida que evitamos por todos os meios reconhecer que se vivemos a rejeição é porque nós nos rejeitamos a nós próprios. Os que nos rejeitam estão muitas vezes na nossa vida apenas para nos mostrarmos até que ponto nós nos rejeitamos a nós próprios. E isto é algo para reter. Os que nos rejeitam estão muitas vezes nas nossas vidas apenas para nos mostrarem até que ponto nós nos rejeitamos a nós próprios. Só um golinho de água, peço desculpa, mas eu estou com a boca seca. O medo de entrar em pânico faz também com que o fugidio perca a memória em várias situações. Ele pode acreditar que tem um problema de memória quando de facto se trata de um problema de medo. Repare frequentemente no curso animador conferencista que quando um participante de caráter fugidio tem de avançar e fazer uma exposição ou
mini conferência perante os outros, mesmo que esteja bem preparado e conheça em profundidade o tema, no último minuto o seu medo torna-se tão forte que entra em lapso de memória. Às vezes abandona o seu corpo à nossa frente e fica ali petrificado como se estivesse na lua. Felizmente esse problema corrige-se por si à medida que o fugidio resolve a sua ferida da rejeição. E na sequência do que foi dito neste capítulo, é evidente que a ferida da rejeição afeta a nossa maneira de comunicar. Os medos do fugidio que impedem de comunicar claramente e de fazer as suas perguntas são os seguintes: medo de não ser interessante, medo de ser considerado uma nulidade ou sem valor, medo de ser incompreendido, medo de entrar em pânico e que o outro o ouça por obrigação ou por delicadeza. Se te revês nesses medos, és um bom meio de descobrir que não és tu próprio, mas a tua ferida de rejeição que está a vir ao de cima. E depois ela agora vai entrar aqui nas questões das doenças e como essas doenças nos afetam, quais são as doenças que afetam mais o caráter. Sim, mas não é assim tão forte, Sónia, não é assim tão forte. Até porque o teu corpo nada tem a ver, nem o teu, nem o meu. Mas eu também tenho coisas aqui que me identifico imenso, imenso mesmo. Com esta ferida. Provavelmente quando chegarmos à ferida da traição, vamos nos identificar mais. Mas há sim, de facto, aqui algumas coisas. Eu não sei se entre já nas questões da somatização no corpo, como que normalmente, ou se paramos por aqui e deixamos este restinho para a semana. Este não é um livro que se possa ler muito rapidamente, porque acho que é preciso interiorizar, é muita informação. Exato. É muita informação e precisamos de interiorizar muitas coisas, não é? Até porque depois eu gostava de fazer um exercício que ela sugere aqui no final do livro. E ficávamos com este bocadinho já para a semana, porque depois fazíamos o exercício que está aqui no livro. Eu hoje estou extremamente cansada. Se vocês não ficarem muito tristes, e eu hoje não faria meditação, mas deixava-vos a refletir nestas situações que abordamos aqui hoje, fazendo, se precisarem, ouçam para trás, mas se quiserem posso fazer só um breve resumo. Estamos em sintonia. Ok. Eu agradeço-vos. Então hoje ficamos por aqui, ficamos na página 36 do livro, porque ela agora vai falar na forma como nós nos alimentamos. Quando temos a ferida da rejeição, também temos uma forma interessante na maneira como comemos. E Daniela, minha querida, não me chames Dona Sofia, é só obrigada Sofia, tá bem, meu amor? O Dona podes tirar, tá? E vai entrar na parte da somatização no físico, e acho que era importante deixarmos isto para a próxima semana. Vou pôr aqui uma marquinha, porque não esqueço, estamos na página 36. Uma beijoca enorme, obrigada pela vossa presença. Fiquem bem, tenham uma boa noite de sono e até amanhã. Algumas de nós vemos no sábado
na aula de astrologia evolutiva, ok? Beijinho grande, fiquem bem e até para a semana. Obrigada, bom descanso para ti também, Sónia, bom descanso para todas, obrigada pelos coraçõezinhos. Beijinhos, beijinhos, até para a semana. Ora, aqui terminar em direto.